Salve, irmãos, com paz do Senhor, graças seja dada ao nome do nosso Deus, nosso Jesus, aquele que nos livra, aquele que nos salva, aquele que nos dirige, aquele que nos ensina e aquele que nos coloca nos caminhos bons. E hoje, nessa sexta-feira, vamos meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor, na palavra que o Senhor coloca no nosso coração para nos abençoar, para nos colocar segundo a sua ordem, segundo a sua direção. Hoje vamos escolher aqui o Salmo 127, que tem por título Segurança, Prosperidade, Fecundidade vem somente do Senhor Deus. A segurança que a gente espera, a prosperidade que a gente espera, e a fecundidade, o avançar da família, as nossas gerações, o Senhor que provém, o Senhor que nos coloca. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Tudo gera na segurança, tudo gera na direção, tudo gera conforme a ordem, conforme a direção do nosso Deus, do nosso Jesus. Aquele que edifica o nosso lar. Se o nosso lar não estiver edificado com as palavras do Senhor Jesus, com a força do nosso Senhor Jesus, em vão será nós edificarmos as nossas casas pela nossa vontade, mas sim pela vontade do Senhor, em fazer essa casa forte, em fazer essa casa como uma verdadeira proteção. E também essa proteção guardar cidade, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, se tudo não tiver conforme as ordens, conforme a vontade de Deus, não adianta a casa ser forte, não adianta ser a casa bem protegida por homens, por sentinelas, que o inimigo irá alcançar, o inimigo irá chegar. Então a gente vê: inútil será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele os seus amados o sono. Então o Senhor, sem a direção do nosso Deus, sem a direção do nosso Senhor, essa força, essa vontade de levantar, de trabalhar, de produzir, será tudo conforme a vontade de Deus, será tudo conforme a vontade do nosso Senhor. Ele é que nos dirige, Ele é que nos coloca, Ele é que nos possibilita, um sono saudável, um sono que realmente possa deitar, descansar. E é a vontade de Deus que tenhamos um sono tranquilo e uma vida livre dessa ansiedade. Então o texto também dá a entender que Deus continua dispensando as suas bênçãos, inclusive quando dormimos, inclusive quando estamos em sono. Ele continua nos abençoando com um sono suave, com um sono descansador, não aquele sono rápido, aquele sono que a gente acorda com coisas que venham às nossas cabeças, mas o Senhor, Ele abençoa também o nosso sono, Ele abençoa também
o nosso descanso. E ele ainda fala mais, né, que os nossos filhos são a herança do Senhor. Os nossos filhos são a continuidade daquilo que a gente passa, daquilo que o Senhor Jesus passa para nós. No antigo concerto, uma família numerosa era tida como bênção, como uma família abençoada, ao passo que não ter filhos era tido como maldição. Por isso que é bom a gente ter uma família, ter filhos abençoados, filhos no caminho do nosso Senhor, filhos que realmente nos dão alegrias, né? Dão trabalho também, mas esse trabalho é recompensado pelas alegrias, pela graça, pela bênção que o nosso Senhor nos dá. Então, uma família grande, ela pode tornar-se uma família cheia de bênçãos, cheia de alegria, cheia de vitória. Mas também pode se tornar um pesadelo se os filhos não forem devidamente criados e não conhecerem a salvação em Cristo, né? Então, não ter filhos pode ser uma bênção, né? Se a pessoa dedicar a sua vida e o seu tempo também na casa do Senhor. Isso nós estamos falando daquela antiga dispensação, né? Hoje, muitos casais que não têm filhos são abençoados por Deus, pois trabalham na igreja, trabalham em prol da obra do Senhor. E assim também as bênçãos chegam, as vitórias chegam, né, por intermédio desta família. Então, nesses versículos que nós lemos, onde o Senhor tem a possibilidade de edificar a nossa casa, edificar de forma sólida, de forma consistente, de forma onde as palavras do Senhor sejam as vigas mestras desta formação, uma casa forte, uma casa onde o inimigo não venha tentar derrubar, onde o inimigo não venha tentar sucumbir. Por isso nós temos que ter a nossa casa firmada nos preceitos e na vontade do nosso Senhor Jesus, para que ela seja guardada, para que ela seja edificada forte nas pedras, sem a possibilidade de ser destruída pelo inimigo, nem a possibilidade que o inimigo venha se apropriar desse lar, venha se apropriar dessa casa com suas ideias malignas. E juntamente com os filhos, juntamente com toda a família, né? Então, que o nosso Senhor venha abençoar todas as nossas famílias, as famílias dos irmãos, as nossas famílias, que o Senhor venha colocar as suas mãos poderosas, as suas mãos protetoras sobre a nossa casa, o nosso lar, os nossos filhos e a nossa família, sempre nessa convicção que o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é o nosso direcionador, é aquele que nos coloca as palavras certas, é aquele que nos coloca as ideias corretas, ideias de salvação, ideias de libertação, ideias de continuidade na obra do Senhor. Por isso temos que dar graças a essas palavras, temos que dar graças nessa segurança e nessa convicção que o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é aquele que sustenta a nossa casa, sustenta nossas famílias, segura e protege também os nossos filhos e os nossos familiares, não deixando que o inimigo venha tomar conta, que o inimigo venha a colocar as suas mãos sobre a nossa família. Por isso pedimos ao nosso Senhor Jesus que nos guarde, que nos dê a direção,
que segure, Senhor, acampe os seus anjos nos nossos lares para que o mal não possa chegar. Agradeço a oportunidade e desejo aos irmãos um final de semana abençoado, na graça e na presença do nosso Senhor Jesus. Amém.